Começou. Legal, pessoal. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sei que é um sacrifício, depois de um dia intenso de trabalho, todos estarmos aqui, mas é um dever e um direito de participar da Assembleia da Cooperativa. Eu vou tentar projetar e vou pedir o apoio da Suzy para, se alguém pedir o direito de fala, para me avisar durante a apresentação, porque na hora que eu começar aqui a compartilhar, eu não vou conseguir mais visualizar a tela. Ok, Castelo. Só um minuto. Todos vendo a minha tela? Sim, tá. Pode passar. Sim. Positivo. Nossa, mudou o jeitão, agora fica esse negócio aqui no meio. Você pode fechar, mas se você quiser, dá para você deixar para ver as pessoas falando, mas se quiser. Eu vou deixar sem. Eu tô meio antissocial hoje, Selma, brincadeira. Nós temos uma expert do Google aqui, gente, na nossa assembleia. Bom, pessoal, a assembleia hoje nós estamos procedendo por meio digital. As assembleias digitais possuem uma regulamentação específica, que é a lei número 14.030 de 2020, e a instrução normativa número 81 do Departamento do Registro Empresarial e Integração. Seguem obrigatórios todos os requisitos de instalação, deliberação, votação estabelecidos pela Lei do Cooperativismo, a 5764/71, e todos os previstos de cada cooperativa, e no caso aqui o Estatuto Social da Copep. Nós vamos fazer um combinado aqui. Essa assembleia está sendo gravada. Nós vamos, para uma melhor organização, pedimos que todos deixem os microfones desligados, justamente para ter uma nitidez na nosso diálogo. E alguém consegue habilitar para outra pessoa entrar? Ou somente eu permitir? Pronto. Bem-vinda, Aline. Aline Miranda. Então, nós pedimos que os microfones então fiquem desligados. Vou permitir o André. Pronto. Acho que agora foi todo mundo. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos iniciando aqui, viu, André e a Aline, que adentraram agora. E aí eu vou pedir para inscrição de perguntas e direito de fala, levantar a mão, e peço o apoio da Suzy e do Paulo Montanher para poder elencar a ordem com as perguntas e direito de fala. E também, obviamente, você pode mandar essas perguntas por escrito no chat. Deixa eu voltar aqui, pronto. Hoje nós estamos compostos com um membro do Conselho de Administração, efetivamente 4 membros. Eu estou como presidente, sou pai do primeiro ano e do quinto ano. Nós temos o Paulo Bogorni, que é pai do sexto ano. Nós temos o conselheiro administrativo Paulo Montanher, que é pai do quinto ano. Nós temos o conselheiro financeiro, que é o Flávio Brossi. Eu acho que é Grossi, né? Mas será que eu digitei errado? Mas enfim. É o Flávio, que é pai do quinto ano. E nós temos uma vacância no cargo de conselheiro pedagógico. Eu gostaria acho que a maioria dos presentes, penso que todos os presentes têm, imaginem que isso é o que acontece na cooperativa, mas eu acho importante deixar claro que todos os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e comissões
são membros voluntários, não tem qualquer benefício, qualquer salário, qualquer remuneração ou desconto envolvendo o rateio de despesas em função de cada um dos estudantes. Então, todos nós aqui somos voluntários da cooperativa. Olhando aqui para a gestão da cooperativa, o organograma, nós temos duas instituições. Nós temos a instituição que é a mantenedora, que é a Cooperativa Educacional de Piracicaba, e nós temos a mantida, que é a Escola Copep, que eu já falei isso algumas vezes, mas é importante frisar, ideologicamente, quem nasceu primeiro foi a escola, e a maneira de se organizar como pessoa jurídica se estruturou-se, então, uma cooperativa. Obviamente, por questões legais, formalmente, quem nasceu primeiro foi a cooperativa, para depois ter a condução do ano letivo escolar. Mas, ideologicamente, quem nasceu foi a escola. Então, olhando aqui para esse organograma da cooperativa, envolvendo, inclusive, esse quadradinho aqui pontilhado, que é a estrutura da mantida, é um bloco bem sucinto sobre a mantida. Nós temos aqui os cooperados como topo da hierarquia de decisões da cooperativa, ou seja, os cooperados eles se reúnem, como se reuniram no passado para formar uma escola, para estruturar uma cooperativa, eles se estruturam em assembleias, Assembleia Geral Ordinária como esta aqui, que é uma assembleia especificamente para eleições de cargos sociais e prestação de conta de exercício anterior, mas eles podem se organizar também para assembleias gerais extraordinárias, que são aquelas para decidir assuntos mais específicos de grandeza macro. Então, às vezes é comprar um prédio novo, nós já fizemos uma assembleia geral extraordinária para vincular um financiamento que nós fizemos ao prédio como bem, um bem envolvido como aval na operação financeira. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou ver se tem mais gente aqui. Um minuto. Eu acho que não tem ninguém mais. Então, vamos voltar. Pronto. Então, a Assembleia Geral, ela é um instrumento de decisão dentro das cooperativas e também é um instrumento de decisão dentro da nossa cooperativa. Ela pode ser convocada pelo presidente, como o caso dessa Assembleia Ordinária, a qual eu convoquei para prestação de contas. Ela pode ser convocada pelos conselheiros fiscais, ela pode ser convocada pelo um número mínimo de cooperados, ao qual eu não lembro agora, mas está definido por estatuto, por lei do cooperativismo, e pode ser convocado na Assembleia em função de discordâncias de decisões dos membros do Conselho de Administração, que são membros eleitos. Então, o Conselho de Administração, ele tem um papel de tomar decisões da rotina da cooperativa, envolvendo inclusive a estrutura da mantida, obviamente, com os cargos sociais, os cargos executivos. E também o bloco do administrativo, envolvendo também a estrutura dos funcionários. É muito importante dizer para vocês que os conselheiros do Conselho de Administração não admitem professores, não demitem professores. Isso tudo é uma função dos órgãos executivos, da direção pedagógica e equipe pedagógica, gestão pedagógica como um todo. Então, o nosso papel é escutar o que essa estrutura necessita para desempenhar um bom trabalho na nossa instituição escolar e prover condições para que isso aconteça. Obviamente, nossa função também, além de zelar pela imagem tanto da COPEP quanto da instituição escolar, Escola COPEP, nós também avaliamos o trabalho dos nossos cargos executivos dentro da nossa estrutura. É uma função do Conselho de Administração.
Dentro da mantida, nós temos aqui um conselho muito interessante, é um conselho que tem um caráter muito aliado a questões consultivas, mas ele também tem alguns aspectos de deliberações. É um conselho que ele também não decide pela admissão de professores, mas, de certa forma, ele tem um olhar para a rotina escolar com tendência de prover sugestões e discussões com os seus pares. Dentro desse conselho, nós temos o corpo de funcionários, nós temos professores, nós temos a gestão pedagógica como membros efetivos deste conselho, nós temos pais, mães e responsáveis, e nós temos também o conselheiro pedagógico, que representa o conselho de administração dentro do conselho de escola, e ele faz a ponte entre esses dois conselhos. Com a vacância desse membro do conselho pedagógico, do conselheiro pedagógico, eu, como presidente, eu venho acumulando essa função. Então, com a chapa inscrita agora para a gestão 2025 e 26, nós teremos um conselheiro pedagógico que fará essa função de ponte entre esses dois conselhos. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Suzy, posso seguir? Pode, ninguém levantou a mão ainda. Tá, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Beleza. Bom, esses números eu peguei hoje no final do dia, então peço até para a Suzy, se tiver como me corrigir, fique à vontade que eu já altero já, Suzy. Já vi que tem um tracinho a mais aqui, mas depois eu corrijo. Nós temos uma evolução de matriculados, que em janeiro de 2025, nós começamos... Desculpa, isso aqui é janeiro de 2024, certo, Suzy? 117, é isso? 117 de 2024. Ok, então já corrigi já. Nós temos o número de matriculados em janeiro de 2024, nós começamos o ano com 117 estudantes. Em dezembro de 2024, nós terminamos com 130 estudantes. E aí nós temos aquele fluxo. O nono ano sai da escola, nós precisamos captar novos estudantes para o G3. Então, nós tivemos a entrada de várias famílias, mas, obviamente, nós tivemos a saída de todos os estudantes do nono ano. Então, nós tivemos um cenário de 129, começamos com 126, mas em janeiro, e atualmente nós estamos com 129 estudantes. Acho que entrou mais uma pessoa. Pronto, já habilitei. E aí, eu sempre faço essa pergunta, porque é muito importante, a escola, a cooperativa que mantém a escola, ela é composta de pais, mães e responsáveis dos estudantes. Então, eles não são os donos da escola efetivamente, mas são partes do todo, da essência. E é muito importante que esse corpo hoje, de 123 cooperados, que eles olhem para a nossa estrutura e definem o que nós somos, aonde nós estamos, o que nós queremos ser, quais são os nossos diferenciais, o que cada um de nós estamos fazendo para que esse objetivo seja alcançado. Eu não estou vendo aqui, mas, Suzy, você pode falar o número de participantes dessa assembleia? Nós estamos com 20 assembleias, 20 cooperados, 20 participantes, né, nem sempre é o cooperado que está aqui, participando do universo de mais ou menos 240 pessoas. Então, se considerar que cada estudante tem um pai e uma mãe, é um universo muito pequeno de participação. Frente a um grau de importância de discussão, nós estamos aqui discutindo o futuro de uma instituição que é responsável pela instrução dos nossos filhos, dos nossos estudantes. E aí a outra questão, qual que é o sentimento dos nossos filhos e estudantes têm pela escola COPEP, que é a mantida da cooperativa? E aí, pessoal, é o que eu quero dizer, que é um dos motivos pelos quais
eu me envolvo bastante com essa cooperativa, porque meus filhos são felizes nessa instituição, a escola entrega uma educação de qualidade, minha filha passou de G3 ao 9º ano, e está uma instituição escolar renomada na cidade, em ensino médio, conseguiu um patamar de bolsa máximo, uma prova pedagógica, e está caminhando muito bem com algumas disciplinas, inclusive, passando para ela como uma revisão. Obviamente que o ensino médio também traz algumas novidades, mas muitas das coisas que ela está aprendendo hoje é revisão do que ela aprendeu na COPEP. E aí nós temos um 9º ano também, que prestou várias provas de bolsas, provas institucionais do Instituto Federal, provas da ETEC, com alto nível de aprovação. Então, nós temos um corpo pedagógico de excelência que entrega qualidade desde a educação infantil, a Fundamental 1, e inclusive os anos finais, que é o Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, nós temos uma instituição escolar forte que nós precisamos fortalecer em quantidade de estudantes. É isso que nós precisamos. Bogorni, você quer falar alguma coisa? Não, Castellani, assim, a escola sempre, o grande atrativo, como nós não somos uma empresa, nós não temos nenhum executivo dedicado a pensar na cooperativa, estamos todos aqui como voluntários. As nossas estratégias de marketing, de prospecção, para trazer novos estudantes, é extremamente ruim. Nós nos esmeramos, mas nós não temos muito tempo para isso. Quem sempre foi o coração dessa empresa foram os pais que enxergam nos seus filhos a evolução deles, a felicidade deles na escola, e que acabam trazendo novos estudantes. Então, essa é a principal fonte hoje, e continua sendo, a indicação dos pais que estudam na escola, né? E é natural que nós nos questionemos muitas vezes, poxa, mas será que nós estamos fazendo a menor escolha? E eu e o Castellani vivemos uma experiência, né, Castellani, nesses anos, assim, que, honestamente, desde que a Ana Clara entrou na escola pequenininha, o Pedro entrou desde o 1º ano, o Pedro está hoje na escola, estudou todo o ensino médio praticamente aí, eu sempre pensei, poxa, mas será que é a melhor alternativa? Nós simplesmente caímos do cavalo. O que as meninas, né, Castellani, tanto a Anitta quanto a Ana Clara fizeram ao sair da escola, a Ana Clara recebeu 3 prêmios na instituição de ensino que ela está hoje. Jamais imaginei isso. É aluna de destaque da turma, recebeu vários prêmios, e assim, está numa escola considerada uma das melhores da cidade, com um grau de exigência altíssimo. Foi chamada para coordenação na primeira semana. Queria entender onde já tinha estudado, de onde já tirava as ideias que tinha. Então, assim, a COPEP, gente, é uma escola diferenciada. É desafiador para nós dedicarmos tempo e energia. Eu não dedico nada comparado com o Castellani, mas é o nosso dever como cooperados zelar por essa instituição que traz um ganho tão grande para os nossos filhos. É isso aí, eu te chamei justamente por isso, que nós passamos por situações similares com a saída dos nossos filhos, né, das nossas filhas, no caso. O mesmo acontece, né, todo mundo quer saber de onde que a Anitta veio, né, e isso é um acalento para nós e, de certa forma, nos dá uma tranquilidade para que a gente busque cada vez mais melhorar a nossa estrutura. E aí vamos passar pela ordem do dia, né, pessoal? Nós temos hoje a prestação de contas. Hoje, final de tarde, foi enviado para toda a nossa comunidade os documentos da contabilidade, com todas as informações necessárias, assinada pelo contador. Eu ainda não assinei, porque eu dependo de uma aprovação de assembleia para fazer a assinatura, e a partir daí fazer a registro na junta comercial da JUSESP, do Estado de São Paulo. Então, ao longo dessa semana, com o fechamento da decisão de assembleia, nós vamos emitir um relatório de gestão, que será anexado e também enviado posteriormente para vocês. Nós já enviamos o balanço de exercício 2024, e aí nós vamos apresentar o demonstrativo de sobras apuradas ou perdas, que é o caso
Nós estamos num processo de recuperação, mas eu vou mostrar as informações com mais detalhes aqui, mas a gente já observa uma característica de menor perda em relação ao último exercício, que foi 2023. Não tanto com a velocidade que a gente desejava com o nível para recuperação, mas a gente já vê sinais nítidos de recuperação da nossa instituição cooperativa que mantém a escola. E aí nós vamos falar sobre a questão do rateio de perdas, da insuficiência das contribuições, opções hoje que nós temos. Compor, ele jogar para o debitado do nosso ativo. Isso aí não é confortável, porque isso vai chegar a algum limite em algum momento, a gente debita da nossa capacidade, e a partir do momento que a gente tiver um patrimônio líquido zero, nós temos que fazer insolvência da cooperativa. Então, nós temos a conta que eu fiz, por questões contábeis, nós temos 9 anos para nos recuperar desde 2021. Esse é o tempo que nós temos contábil. O tempo financeiro é um outro tempo, porque nós temos vários compromissos que nós assumimos ao longo da pandemia, ao longo posterior à pandemia. Então, todos vocês aqui podem dar o entendimento assim, eu cheguei agora, eu estou assumindo uma dívida anterior. A gente está pagando já coisas anteriores, e hoje, neste ano letivo 2025, nós ainda não somos, nós não estamos no ponto de equilíbrio, ou seja, as entradas financeiras não são suficientes para pagar as contas mensais. E por isso que nós estamos negociando INSS, FGTS, vários encargos sociais, para que nós consigamos atravessar ano após ano e manter a nossa instituição com salários, com pagamento de salários em dia. Quando é feito alguma rescisão, é feito o recolhimento de todo o FGTS. Então, nós estamos no processo de organização e buscando efetivamente um superávit desejado para todos nós. Então, essa é a pauta 2, posterior que eu demonstrar os nossos resultados de exercício 2024. E posterior nós temos a eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. O relatório anual do Conselho de Administração exercício 2024, a gente vai trazer algumas informações históricas, que é a composição historicamente de quem foi a cooperativa até então, a gestão das instituições, as atividades da cooperativa, o movimento de exercício, como foi financeiramente, o quadro social, o quadro funcional e algumas considerações. Eu gostaria de falar aqui uma coisa muito importante, que é a composição dos fundos sociais. Hoje nós temos praticamente 2 fundos legais, que na verdade é o Fundo de Reserva ou Reserva Legal, o Fundo FATS, e nós temos um fundo constituído lá em 2014, se não me falha a memória, que é o Fundo Projeto de Renovação. Eu vou explicar cada um deles aqui. O fundo de reserva é aquele fundo que é feito em função de um percentual das sobras, é chamado assim mesmo, gente, em contabilidade. Quando você tem não é lucro, chama-se sobras e perdas, ao contrário de uma instituição onde é feito lucro e prejuízo. Nós temos uma instituição cooperativa, e com isso nós temos a denominação de sobras e perdas. Então, quando nós temos sobras financeiras, contábeis, na verdade, uma percentual disso é destinado para o fundo de reserva para manter a sobrevivência da cooperativa e outra para o fundo FATS. O fundo FATS é um fundo que não se pode gastar com qualquer coisa. Chama Fundo de Auxílio Técnico Educacional Social. A finalidade dele é financiar efetivamente para que seja pago capacitação com os professores, feito... Caso tenha necessidade de fazer um trabalho social, é o apoio de assessoria jurídica para os conselheiros, enfim,
para os conselheiros e cooperativa, né? Na verdade, nós precisamos de apoio de uma assessoria jurídica para poder administrar a cooperativa dentro do que é legalmente correto. E aí, o Fundo Projeto de Inovação ele foi constituído em Assembleia Geral Extraordinária. E ele é composto por 80% das sobras de eventos e 20%, na verdade, os eventos são compostos, eu fiz um trocadilho aqui, o resultado dos eventos, o resultado dos eventos, 80% vai para... Pronto, consertei aqui. 80% das sobras dos eventos vão para o Fundo Projeto de Renovação. Os outros 20% de eventos vai para o Fundo FATES. Isso foi instituído em uma assembleia lá para 2013, 2014. Agora, existem outras ações que são feitas pela Comissão do Projeto de Renovação, que aí sim, 100% da sobra dessas ações são destinadas para finalidades definidas dentro da comissão. Bom, a comissão hoje ela é composta por poucas pessoas. Aproveito mais uma vez para poder fazer o convite não só para a comissão Projeto de Renovação, mas também para a comissão de eventos. São poucas pessoas que se voluntariam para participar da organização prévia da festa e também a gente tem encontrado dificuldade para a participação como voluntários dentro dos eventos. Então, é um problema histórico que a gente tem com relação à participação, mas a gente sempre está buscando o engajamento das famílias dentro da nossa escola, certo? Eu vou apresentar aqui, eu vou abrir aqui os documentos contábeis, mas já antecipando, nós tivemos uma perda de exercício de R$ 385.239,32, que é uma perda menor do que nós tivemos em 2023, que foi de 459 mil, aproximadamente. Isso representa, pessoal, esses 385 mil, mais ou menos R$ 32 mil de déficit mensal que nós temos na nossa cooperativa hoje. Hoje não, em 2024. Então, é a média do déficit que nós temos. Ou seja, 2024, para que a gente ficasse num ponto de equilíbrio, nós precisaríamos de mais ou menos 30 a 35 estudantes a mais na nossa instituição. Então, eu sei que esse número é um pouco assustador, mas esse número já foi 60 mil, já foi 55 mil. Então, a necessidade de 60 e 50 estudantes para ter um ponto de equilíbrio já foi uma realidade. Então, a gente vê que hoje nós estamos caminhando, indo no sentido, obviamente, de uma velocidade que a gente gostaria que fosse um pouco mais rápida essa capacidade de ter mais estudante e ter esse ponto de equilíbrio. E aí eu vou abrir aqui para vocês uma separação. Deixa eu ver se é esse. Se todos vendo a minha tela? Sim, Castelani. Tá, legal. Esses aqui são os documentos, mas eu gostaria de mostrar aqui DRE. Pronto. Bom, a gente observa aqui o ingresso operacional bruto. Nós tivemos, em relação a 2023, o nosso ingresso ele está um pouco maior. As deduções, ou seja, as despesas desse ingresso, elas estão ligeiramente superiores em relação a 2023. Obviamente, as despesas aumentaram por algum motivo. Mas quando a gente analisa o ingresso operacional líquido, a gente observa que o valor foi um pouco maior. A gente observa aqui também um aumento de mão de obra direta. Isso aqui foi reflexo, duas coisas refletiram aqui por esse aumento da mão de obra direta. Nós tivemos um aumento da quantidade de auxiliares já no primeiro semestre de 2024.
nós tivemos a chegada de uma nova coordenadora, então nós tínhamos a Shirley com uma posição de orientadora educacional, diretora e coordenadora do Fundamental 2. Então, com a chegada da Vanessa, a Shirley conseguiu ficar como direção e orientação educacional, e assim a coordenação do Fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano, ficou com a Vanessa. A gente está num processo de discussão agora, com a saída da Tauana. As gestoras ainda não apresentaram para o Conselho de Administração, mas elas já têm um plano. Eu tive conhecimento desse plano. Hoje elas está a Vanessa conduzindo a coordenação como um todo e o apoio da Shirley. Então, nós estamos com uma necessidade de, frente a todos os planos que a gente tem, jornalzinho, Conexão Copep em ação, elas estão trabalhando muito bem, mas a gente sabe que há a necessidade de ter um corpo um pouco diferente, com um apoio maior, para que a gente consiga desempenhar tudo o que nós propusemos a desempenhar desde o final de 2024. Então, é isso. Nós tivemos aqui um controle de despesas um pouco maior, então nós tivemos uma redução das despesas, de certa forma, financeiras e administrativas. Isso aqui vem fruto também da tomada de capital que nós fizemos no passado, e deixamos de pagar menos juros para o mercado financeiro. E aí, nós temos aqui o resultado do ato não cooperado. Uma coisa que eu gostaria de explicar para vocês. Nós temos 2 tipos de ingresso financeiro na nossa instituição. O ato cooperado, que é composto por tudo que envolve a cooperativa, o cooperado, e a instituição fim pela qual o ingresso financeiro ele se proceda. Então, quando a gente tem um período integral, cantina, quando a gente tem o rateio de despesa, quando o nosso filho vai fazer lá, esquece a garrafinha d'água, aí tem o reembolso, aquilo também é um ato cooperativo. O que é o ato não cooperativo? É tudo, por exemplo, que não tem a ver com atividade fim, quando não tem a ver, por exemplo, com o cooperado e a cooperativa, então entra como uma característica de ato não cooperado. Inclusive, juros de boleto. Juros de boleto não tem a ver com a nossa atividade fim, nós não somos instituição bancária, então ele entra aqui como ato não cooperativo. E esse ato cooperativo, 100% dele precisa ser revertido para o FATES. O evento também é um ato não cooperativo, porque não é a nossa atividade fim fazer eventos, apesar de estar aliado com alguma atividade do pedagógico, mas ela também envolve não cooperados ali. Como nós temos a Assembleia que define o projeto de renovação, 80% vai para o Fundo Projeto de Renovação e 20% para o FATES. Eu acho que está aqui. 1 minuto. Acho que eu não baixei aqui. Salvar como aqui. Achei. Desculpa, pessoal, não encontrei. Aqui nós temos a segregação dos ingressos de ato cooperativo. Então, nós tivemos um rateio total de 1.426.000, só que nós chamamos de rateio, que seria como se fosse a mensalidade. O que nós temos aqui de primeira parcela, ela é denominada a matrícula, né? Na verdade, nós não temos taxa de matrícula, nós temos 13 parcelas anuais. E por que são 13? Porque, obviamente, a gente precisa pagar 13º. Então, por isso que lá em setembro, outubro, a gente concede, quem pagar primeiro dá 30% de desconto, porque 70% desse valor já é suficiente para poder a gente cumprir com o pagamento 13º. Período integral, 123.000. Plantão. O que é o plantão, gente? Olha só, R$361. É quando a gente esquece nossos filhos na escola, e aí vem aquela taxinha de R$10, R$11. Isso deu um montante de R$361.
mensais. Aqui é o ingresso, as despesas educacionais, cantina, multa de biblioteca também dá em torno dos R$300, plantão de férias e reembolso das despesas, que é a garrafinha d'água, quando o estudante às vezes almoça na escola, enfim. Agora, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar inclusive na prestação lá de contas de forma que eu emiti em dezembro, não sei se todos tiveram acesso. A festa junina nos rendeu 26 mil e teve um retorno e teve uma despesa de 20 mil, ou seja, 6 mil sobraram da festa junina. O aniversário da escola, a gente conseguiu 8.425 e custou 7.600. Então, nós tivemos, ao mesmo tempo, a gente olha aqui, puxa, quase empatou, mas na verdade, às vezes sobra bebidas de um evento para o outro. Então, esse controle de estoque, isso não entra na parte contábil, tá? Então, a gente conseguiu, com ato, taxa de boleto e os juros recebidos, nós recebemos R$17 mil de juros, quando às vezes tem um desconto envolvido e aí o cooperado ele perde desconto, também entra aqui nessa questão dos juros recebidos. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse montante do que não envolve atividade fim, ele somou 136 mil com uma despesa de 82. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês, esse e-mail eu enviei a todos no dia 19 de dezembro, fazendo uma prestação de contas geral. Então, de tudo aquilo que foi de entrada, com relação aos resultados dos eventos, e as saídas, que foram compras de tecidos para cortina, que foi a compra da maquininha de cartão para a comissão de eventos, mão de obra para fazer a cortina, a compra do gazebo. E aí nós fechamos em dezembro de 2024 um saldo do projeto de inovação de 12.332,28. Então, é um dinheiro muito suado, mas que quem pôde presenciar, elas não conseguiram fazer o registro. A felicidade dos estudantes que desses 12 mil aqui, a gente já comprou um pimbolim. Alguém falou para mim que era pembolim, acho que o Fernando, né? Então, quando os estudantes viram o novo brinquedo, vamos chamar assim, lá na nossa escola, eles ficaram muito contentes. Se a gente incentivar mais iniciativas, tiver mais braço lá dentro da comissão do projeto de inovação, a gente consegue fazer muito mais do que é feito hoje. A gente precisa de bastante braço. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, um minuto, acho que está aqui. Eu tirei isso aqui do nosso grupo de WhatsApp do projeto de renovação, que são as ações previstas, né? Nós temos prevista para julho agora a troca dos vasos sanitários, o fechamento das torneiras dos banheiros, porque as torneiras nossas, além de dar muita manutenção, os estudantes às vezes abrem as torneiras lá, e aquela água, e às vezes deixa esquecido, abre muito de maneira desnecessária. Então, e também os nossos vasos sanitários no passado, alguém da limpeza jogou limpa-pedra, e aí aquilo desbotou e aquilo fica manchado, então não está com aspecto bacana. O pembolim, que eu acho que é isso, o Fernando me corrija se eu estou falando errado, mas eu tenho um nome diferente do que está escrito aqui. Foi adquirido em janeiro. A Shirley está estudando uma proposta de brinquedo tanto para a educação infantil quanto para o Fundo 2. O Fundo 2, óbvio que não é um brinquedo, né? Algum entretenimento para eles. Vocês podem observar que nós estamos fazendo a pintura do lado de fora da COPEP, né? Por quê? Isso faz parte de um plano de minimização da temperatura do prédio da frente. Várias propostas nós já adequamos com relação à pintura do telhado e outras questões, e a gente observou lá atrás que quando a gente pintou esse prédio na cor azul,
escura, que foi, na verdade, essa cor azul seria só para frente, houve um entendimento errado no passado, e aí pintaram o prédio inteiro, isso lá para 2017, por aí, 2018, a gente percebeu que a temperatura do prédio da frente ficou com a temperatura um pouco maior. Então, essa pintura está sendo financiada pelas ações do projeto de renovação, não está saindo da cooperativa. E várias outras ações não saíram do projeto de renovação, mas nós fizemos manutenções do piso do pátio, que tinha alguns buracos irregulares. Nós vamos também colocar 2 ventiladores na cantina. Eu não sei, sinceramente, se isso aqui já foi feito, mas está para ser feito, sim. E foi solicitado também que nós efetivamente trocássemos os ventiladores das salas dos prédios da frente para mais eficientes, potentes e menos ruidosos, certo? Então, alguém tem alguma... Antes de eu entrar para os dispêndios, alguém tem alguma dúvida com relação aos ingressos financeiros que a nossa cooperativa tem? Ou posso seguir adiante? Ninguém levantou a mão ainda. Ok, então vou seguir então. E aí, olhando aqui os dispêndios, aqui nós temos toda a relação de tudo o que é gasto da nossa cooperativa. Então, nós temos um gasto muito baixo com publicidade, a gente faz aquilo que for na medida do possível. Nós temos um gasto considerável com contabilidade, nós temos que fechar a folha de pagamento, entre outras questões relacionadas à contabilidade e efetivamente até geração de balanço e tudo mais. Então, aqui a gente consegue visualizar todos os dispêndios e nós temos também um outro documento que a gente consegue ver toda a relação com relação a tudo que envolve as inadimplências que estão a receber, o depósito judicial que a gente tem sobre o PIS/COFINS, a gente tem depósito com relação ao município de Piracicaba, nós tivemos uma questão de multa, que foi um erro da contabilidade, a contabilidade assumiu essa multa, isso lá em 2023, enfim, todas as informações e depreciações estão presentes no balanço. O que é importante para nós, que a gente sempre tem que ficar de olho, em resumo, é isso aqui. Estratificar a informação é muito importante, mas o que a gente precisa é chegar num patamar de menor perda possível, ou efetivamente transformar isso aqui em superávit. Então, se a gente fizer essa conta de 385 mil, nós precisamos de 30 a 35 estudantes para a nossa escola. Essa é a conta que a gente precisa efetivamente fazer, obviamente sempre olhando aqui, olhando aqui as despesas, tanto de mão de obra direta, quanto as nossas despesas totais dentro da cooperativa. Observe aqui que dos 2 milhões de reais de despesa, grande parte dele é mão de obra, certo? Bom, deixa eu voltar aqui Então, em resumo, nós temos uma perda anual do ano de 2024 de 385.239,32, e aí cabe, eu gostaria de saber, o Conselho Fiscal, ele é um órgão muito importante na nossa cooperativa. Não, mais importante até nas outras, porque a nossa cooperativa a gente não saca dinheiro, a gente não tem movimentação financeira de retiradas. Então, ela é importante na nossa, mas ela é muito importante em outros tipos de cooperativa que tem esse tipo de operação, que o cooperado, ao invés de pagar um boleto e fazer rateio de despesa, que é o nosso caso, ele faz retiradas financeiras. Então, é preciso se tomar, e por uma boa governança corporativa, que seja auditado por um órgão que verifica se não está tendo algum beneficiamento, se
se de certa forma não dá conflitos de interesse. Então, eu gostaria de trazer o conselho, alguém do Conselho Fiscal se manifestasse com relação aos números apresentados, se tem alguma dúvida, e se eles estão de acordo com os números apresentados, para a gente seguir em votação do que a Assembleia vai decidir com relação se nós vamos absorver essas perdas do exercício pela cooperativa, ou pode-se decidir, inclusive, se a maioria quiser, fazer esse rateio entre todos os cooperados. Então, passo a palavra para algum membro do Conselho Fiscal para se manifestar com relação ao exercício 2024. Oi, Castellani, aqui é o Adriano. Tudo certo. A gente aprova, viu? Tá, legal. Obrigado, Adriano. Depois a gente vai precisar formalizar um documento lá na administração, porque a gente tem que trazer esse parecer. A reunião é gravada, mas precisa depois assinar um termo de aprovação do parecer, tá? Combinado. Bom, passando para o próximo item, nós temos aqui a eleição dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 2025. Gente, Conselho Fiscal é uma escola, é onde eu comecei dentro da cooperativa. E é uma dificuldade também, porque a cada ano precisa dos 6 membros, precisa trocar 4. Então, da gestão anterior eram 6. E aí a gente precisa adentrar com 4 novos para esse ano. Então, é uma luta constante a encontrar pessoas que se candidatam. E diferente do Conselho de Administração, ele são membros, a eleição é por membro e não por chapa. Então, hoje os únicos candidatos, aliás, vou fazer a pergunta se tem alguém mais que se interessa a ser candidato, um 7º candidato para a gente abrir votação, ou a gente pode aprovar os 6 apresentados aqui, que é o Paulo José de Lima, que é pai do 5º ano, o Ricardo Oliveira Lima, eu não lembro, acho que ele é pai do 3º ano, se me falha a memória, ou 4º ano. Terceiro, né? O Paulo José da Silva Montanher, que estava na gestão 23-24 no Conselho de Administração, ele vem agora para o Conselho Fiscal, ele é pai do 5º ano. O Cláudio Fabiano Ribeiro, o Cláudio é novato, é um cooperado novo da nossa escola, que já está atuando bastante, está muito ativo lá na comissão de eventos, e eu fiz o convite para poder ele vir participar, ele concordou e entrou como candidato. O Fernando Campos Mendonça, o Fernando é pai do 3º, acho que é 3º. Acho que ele é pai do 3º, 4º ano. O Fernando já está na nossa, que é o marido da Jânia, ele está na nossa escola também de forma muito ativa há bastante tempo, acho que já tem uns 2 anos, participando efetivamente, está vindo participar como conselheiro fiscal. O Felipe Albuquerque, ele é pai do 1º ano, agora eu esqueci o nome do filho dele, que é coleguinha do Theo, mas ele é pai do 1º ano. Do Henry, né? Ou acho que é Henry, né? Eu acho que é, agora que você falou, lembrei. Então, também está vindo aqui participar. Então, se há alguém que queira se candidatar também ou não concorde com a eleição dos 6 membros, por favor, se manifeste. Suzy? Nada, Castellani, ninguém se manifestou. Ok, vou seguir adiante. Então, bem-vindos, novos 6 membros do Conselho Fiscal Gestão 2025. E aí, entrando aqui para a eleição dos membros do Conselho de Administração, nós temos aqui o Castellani, que sou eu, pai do 1º e do 5º ano,
o Paulo Bogorni, que é pai do Pedro, do 6º ano. Aí nós temos, desculpa, Mariângela, é conselheira administrativo, vou corrigir aqui. A Mariângela, que é mãe do Dani, do 6º ano, certo? Sim, Castellani, eu tô aqui mutada que eu tô numa reunião. Ok, não tem problema. E aí nós temos o conselheiro financeiro, que é o Flávio, que é pai também da Helena, do 5º ano. E aí nós temos também o Adriano, tá faltando uma letra R aqui, o Adriano Ito, que é pai do 4º ano. Esse do 4º ano eu fiz de cabeça, viu, Adriano? Acho que tá certo, né? Certinho. Então, legal. Então, o Adriano, então nós como conselheiras do Conselho de Administração da chapa anterior, nós damos boas-vindas para a Mariângela, que veio para contribuir, e também para o Adriano, que inclusive é da área pedagógica, e com certeza vai ter um olhar para dentro da nossa instituição como conselheiro pedagógico. Aqui é uma eleição de uma chapa. Eu gostaria de perguntar se tem alguma outra chapa que deseja se inscrever. Pro forma eu fazer essa pergunta. Por favor, se manifestem. Nada ainda. Ok. Então, eu vou abrir votação para a chapa do Conselho de Administração, que são os 5 membros aqui presentes. Alguém discorda da candidatura de dessa chapa ou tem alguma observação com relação à candidatura ou à eleição da chapa de Conselho de Administração? Ninguém, Castellani. Ok, então considero eleito todos os conselheiros fiscais, os 6, e também a chapa do Conselho de Administração proposta aqui em Assembleia. Com relação a... Nós precisamos voltar aqui a uma votação que eu pulei aqui, com relação às perdas de exercício. As perdas de exercício, eu gostaria de fazer uma proposta, que a gente permaneça absorvendo pelo patrimônio líquido da cooperativa sem rateio entre os cooperados. Então, esta é minha proposta como presidente desta Assembleia. Eu gostaria de saber se alguém tem uma proposta diferente disso, ou seguimos com a decisão de absorver pelo patrimônio líquido. Se manifeste quem for contrário à absorção das perdas de exercício pelo patrimônio líquido. A Selma levantou a mão. Pode. Pois não, Selma. Eu não estou indo contra, só queria entender ainda por quanto tempo porque a gente tem absorvido, né? A gente está ok com isso, como que está essa questão, né? A conta, este ano eu não fiz ainda, porque as perdas fecharam muito recente. Eu não fiz, tá menor a perda. Mas em 2021 a perda era de 9 anos. Nós temos 9 anos para poder reverter essa situação. Senão nós somos obrigados a fazer uma dissolução da cooperativa. Então a gente tem 5 anos, né? Se for de 2021 para cá, seria isso. Exato. Tá. Nós temos que correr contra o tempo. Uhum. Ok. Ou então, Selma, daqui 5, né? Aí nós obrigatoriamente teremos que fazer rateio das perdas de exercício. Então, aí nós estamos falando aí, se hoje a gente fizesse isso, nós estamos em 123. Então, nós estamos falando de absorver 385 por 123, nós estamos falando de cada um assumir R$3.130, entendeu? Se fosse a decisão. Se lá daqui 9 anos a gente não ter mais patrimônio líquido suficiente,
a gente obrigatoriamente precisa fazer a absorção para ter a continuidade da cooperativa. Isso por questões contábeis, tá, Selma? A questão financeira, aí, porque é o seguinte, como que a gente absorve 385 mil sem ter reserva financeira? Que dá mais ou menos os 32 mil reais. O que a gente faz? Negocia fundo de garantia, INSS, vamos jogando para frente, entre refinanciamento. Nós estamos cumprindo hoje vários refinanciamentos de momentos pós-pandêmicos que nós não recolhemos INSS e FGTS. Então, nós estamos literalmente empurrando a dívida adiante para momentos onde a gente consiga fazer essa absorção, certo? É assim que financeiramente nós estamos sobrevivendo. Compreendido, Selma? Sim, obrigado por esclarecer, Castellani. Tá bom. Então, alguém se manifestou, Suzy, contrária à proposta ou com outra proposta? Não, ninguém se manifestou. Ok. Então, declaro aqui aprovada a proposta de absorção pelo patrimônio líquido das perdas do exercício 2024. Ok? Pessoal, para encerrar aqui, eu gostaria de trazer que nós somos uma cooperativa e que juntos nós somos mais fortes, precisamos do apoio cada vez mais e participação de todos, a mobilização de cada um de vocês que estão aqui presentes nos grupos aos quais fazem parte. Então, a gente está precisando muito da participação efetiva de todos os pais e que um possa engajar o outro para que a gente possa conseguir atravessar este momento que não é o pior. Felizmente, nós estamos em momentos muito melhores do que nós atravessamos 2021, 2022. Quem estava aqui na cooperativa em 2000, agora eu nem me recordo quando, mas para muita gente foi inesquecível, inclusive para mim. Nós tivemos um momento financeiro, se não me engano, 2021, que nós chamamos a Assembleia Geral Extraordinária para fazer um rateio adicional, porque nós não conseguíamos efetivamente fazer folha de pagamento no mês seguinte. Então, felizmente, nós não atrasamos salários, porque nós decidimos fazer os rateios adicional. Os pais não gostaram, as famílias não gostaram, eu também não gostei, eu tinha 3 filhos na escola, eu tive que pagar 3 rateios adicionais, mas nós estamos em um momento muito melhor do que nós já estivemos. No entanto, não é um momento ainda de tranquilidade. Nós precisamos do apoio de todas as famílias, tanto da participação das comissões, auxiliar como os voluntariados, e efetivamente como embaixadores da nossa cooperativa, da nossa instituição escolar, na divulgação, na curtida nas redes sociais, na divulgação do boca a boca, nos grupos de trabalho que a gente tem, trazer pais, amigos, conhecidos para conhecer nossa escola. Enfim, precisamos da participação de todos e todas. Obrigado, e gostaria de abrir agora este momento. Declaro encerrada a Assembleia, mas deixar esse momento aberto para quem quiser fazer alguma pergunta ou queira de certa forma, trazer algum questionamento, alguma questão nesse sentido. Oi, Érica, pode falar. O Castellani, boa noite a todos. Tira uma dúvida para mim, como que ficou a parte jurídica do pessoal que saiu, não pagou? Lembra que teve teve um acerto com o carro, eu não me recordo direito. Como que tá isso? Nós temos várias ações jurídicas propostas. Nós temos um outro carro aí com busca e apreensão. Eu não sei se a família vai efetivamente fazer acerto ou se nós vamos ter que fazer essa apreensão aí. Todas as ações anteriores a 2023, elas estão com o escritório jurídico do Dr. Serapião e da Gabriela Serapião,
Então, tem ações em andamento, é lento, mas a gente tem vários acordos, nós conseguimos... Ele não entra como informação contábil, Érica, porque esse valor foi gerado direito de recebimento lá atrás, mas financeiramente a gente tem recebido, tem cooperados hoje na nossa instituição fazendo parcelamento, que na época, lá em 2021, nós parcelamos em 60 vezes, devia 30, 40 mil reais. Então, a gente tem recebido bastante coisa mensalmente e o que tem ajudado bastante nas contas. A partir de 2020, meio de 2023, e acho que é isso, e 2024, vocês podem observar que vocês recebem pelo EducBank, recebe o boleto pelo EducBank. O EducBank, ele é uma plataforma que nos dá uma anuência de recebimento do valor em atraso, mas efetivamente ele aciona os cooperados juridicamente. Então, é uma dor de cabeça muito grande para nós cooperados, às vezes de conhecidos nossos da escola, ter que ir na casa da família fazer a apreensão de veículos, sabe? É uma situação extremamente desconfortável. E trabalhosa fazer a condução. Dessa última vez, o Flávio, que foi lá fazer a retirada do veículo, nós já fizemos isso com uma carretinha, enfim, é uma situação complicada. Então, agora eu acho que a partir a Suzy, EducBank foi maio de 2023? Isso mesmo, maio. De maio de 2023 até 2024 e 2025 aí, nós não temos responsabilidades mais com o inadimplente. O que acontece? Se a família ficar inadimplente, ela vai se resolver lá com o EducBank. O EducBank, no final do exercício, repassa o dinheiro para a gente, certo? E aí, sinceramente, eu acho que a cobrança é muito pior do que quando estava com a cooperativa, mas aí já deixa de ser um problema nosso. Obrigada, Castellani. E só mais uma dúvida. Lembra que no passado a gente recolheu um imposto que depois... que pé que está isso, hein? PIS/COFINS está lá no STF, nem STJ mais. Ele entrou em todas as discussões da reforma tributária. A gente, para quem não sabe, eu vou contar a historinha aqui. Nós, em 2016, entramos na justiça porque nós pagávamos PIS/COFINS, uma questão de uma decisão da contabilidade da época, era um outro escritório de contabilidade, que dizia que nós tínhamos faturamento. E aí eu fui fazer um curso no Sescop, em Araraquara, e a gente entrou nessa discussão jurídica, foi que nós não tínhamos faturamento, nós tínhamos sim rateio de despesas. E a partir daí nós entramos, foi muito difícil no conselho de administração, todo mundo vê a gente assim sorridente, mas a gente sabe que a gente, de forma respeitosa, a gente tem as nossas discordâncias em aspectos, bem que ultimamente não, mas na época eu levei uma proposta para a gente entrar com a ação contra a União Federal, então foi uma maior discussão, foram 2 reuniões para tomar essa decisão lá em 2016, até que nós entramos com essa ação efetivamente, morrendo de medo de pagar uma multa. Os conselheiros estavam morrendo de medo da gente perder da União. Nós ganhamos em primeira e segunda instância. O montante dá mais ou menos, a decisão em segunda instância dá o estorno financeiro dos últimos 5 anos, de 2011 até 2016, 2010 a 2016, do estorno dos valores PIS/COFINS corrigido conforme a Selic, e daria a partir dali, para a gente, na verdade, teria que recolher judicialmente. Nós fizemos o recolhimento até 2020, então tem mais uma conta jurídica, uma conta judicial depositada, acho que uns 400, 500 mil reais, isso entra lá no balanço, está lá escrito. Mas essa conta hoje, Érica, seria próximo dos 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Seria, assim, uma salvação enorme para a gente, se isso saísse. Então, a gente está acompanhando. Nós fizemos nessas negociações com a Procuradoria, com a Receita Federal, dos tributos e encargos sociais, nós fechamos com uma assessoria jurídica, nós recebemos vários escritórios de assessoria jurídica, alguns nós não gostamos, mas nós gostamos de um específico,
que está fazendo uma análise geral da parte tributária e renegociação de tudo que a gente tem de exercícios anteriores em aberto em encargos sociais. Inclusive, ele está envolvido e vai monitorar inclusive essa semana ele disse que na próxima semana quer conversar do que ele pode fazer para a ação do PIS/COFINS. Então, seria uma coisa muito boa para a gente, seria um respiro enorme. Obrigada, Castellani. Agora é só esperar, então, talvez mais alguns anos. Eu acho que esperar não. Eu acho que agora com esse jurídico, vamos ver o que eles vão trazer na próxima semana. Se eles conseguirem trazer alguma informação diferente que a gente já tem, pode ser que a gente consiga evoluir. O fato é que com toda a questão tributária, juridicamente tributária, ela está sendo freada por conta da tal da reforma tributária que se arrasta, né? Obrigada, E é Castellani. isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Nilo pediu. P. Bolim, obrigado, Fernando. O Nilo pediu para sair. Podemos encerrar então, pessoal? Bem-vindo aos novos membros, muito trabalho pela frente. Em breve nós discutiremos nossos horários de reuniões e uma boa segunda-feira para todos nós. Abraço. Pessoal, Valeu, uma última boa noite. questão. Os conselheiros eleitos, Suzy, vai dar certo aquele esquema de juntar tudo e autenticar amanhã, para a gente ganhar agilidade? Se alguém não conseguiu ainda, entregar para mim amanhã cedo, que eu consegui que o motoboy vá no cartório amanhã à tarde. Se alguém não conseguiu autenticar o documento, tem que levar de manhã para mim. Eu consigo levar de manhã, Suzy. Beleza, Vou vai levar lá. comigo. E aí tira a cópia, né? Isso, aí eu tiro a cópia e mando autenticar, ou então leva e tira lá na hora, né? Tá. O que eu entendi é ou RG, ou CPF, ou carteira CNH, né? É o RG com o CPF, se você não tiver o RG que tem o CPF, RG e CPF, ou a CNH, Tá, tá? tudo bem. Beleza, precisa ser o quanto antes, pessoal, que a gente precisa dar entrada na junta comercial para que os bancos não bloqueiem nossas contas bancárias. Então, amanhã cedo começa o telefone da Suzy tocar com relação a isso, né? Se a assembleia ocorreu ou não e quando vai ser registro na junta. Castellani. Opa, alguém que queria Pode perguntar. falar, hein? Fernando. Pode falar, Fernando. É uma coisa rápida, só na hipótese de esse dinheiro de PIS/COFINS sair para a COPEP, a cooperativa pode fazer uma aplicação financeira disso? Pode inclusive pagar contas, Tá, pagar tributos. Na verdade, assim, saindo a gente tem muita coisa. A gente tem que, aí, na verdade, a gente tem que sentar, conversar, o conselho precisa trazer propostas e é um assunto bem extenso. O que efetivamente a gente precisa é aquela história, né? É sempre bom a gente pensar e imaginar que esse dinheiro uma hora vai chegar. Efetivamente, uma discussão que precisa estar em pauta é de como a gente absorver esses 30, 40 estudantes que a gente precisa na nossa escola. Porque a preocupação da Selma é minha também. Até quando nós vamos dar conta? Beleza, gente? beleza. Bom Acho que o descanso pra Adriano vocês. queria fazer uma pergunta. Adriano, pode falar. Não, Adriano. rapidinho, Castellani, tem uma data específica para o parecer do Conselho Fiscal? É amanhã. Tem que Depois eu já redigi aqui. Precisa da assinatura de todo mundo até amanhã, então. Precisa a assinatura de todo mundo até amanhã, todos os conselheiros fiscais que estão que hoje vocês estão em 4, né? Que vocês estão, porque o Marcel saiu, Vinícius saiu, é isso, né? Isso. Precisa da assinatura dos 4. Eu vou deixar lá, então aí só vai precisar da assinatura dos restantes. Tá. Quem for levar o documento para a SUS tem que levar a cópia do documento ou deixar o documento original, porque na hora de reconhecer e autenticar, a pessoa vai ter que conciliar, ver o documento e ver a cópia.
E todos têm que assinar a carta também para mim, na hora que for levar a documentação. Tá, beleza, gente. Pessoal, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.